Os fisiculturistas estão confusos. Explicando a relação entre a mente humana e a arte, Ayn Rand escreveu no ensaio intitulado A Psicoepistemologia da Arte: enquanto em outras áreas do conhecimento o homem superou a prática de procurar respostas místicas, no campo da estética essa prática continua com força total e está se tornando cada dia mais cruel. Até onde eu sei, a senhorita Rand não tinha nenhum interesse em fisiculturismo, mas se tivesse, ela observaria um fenômeno similar. Os fisiculturistas com quais eu tenho contato diariamente estão confusos. A única fonte de informação de muitos deles é apenas revistas de fisiculturismo, as quais eles leem com um zelo quase religioso, absorvendo essas palavras como se fossem revelações divinas ou pronunciamentos de oráculos sagrados, que não devem ser questionados, mas passivamente aceitos numa fé cega. Muitos fisiculturistas não conseguem reconhecer que revistas de fisiculturismo não são jornais científicos, mas catálogos comerciais cuja função primária e o motivo de existência é vender suplementos e equipamento de treino. Não podemos ser ingênuos, pois mesmo revistas científicas respeitadas hoje sofrem com pesquisas fraudadas em todas as áreas. Apesar dessas publicações conterem artigos baseados em fatos e bem racionais, isso é uma raridade, pois na maioria das vezes são informações contraditórias que não acrescentam nada àquelas pessoas sem senso crítico e que passam desapercebidas pelos leitores mais inteligentes. A noção de que o fisiculturismo é uma ciência vem sendo disseminada por décadas pelos editores de revistas de fisiculturismo e alguns fisiologistas. Para se qualificar como uma ciência válida, no entanto, fisiculturismo deve ter um embasamento teórico consistente e racional, algo que nenhum dos indivíduos mencionados, a não ser Arthur Jones e eu, puderam prover até agora. O que acontece até agora com a chamada ciência do fisiculturismo moderno é, na verdade, uma pseudociência, propagada pelos fisiculturistas tradicionais e ortodoxos. Nada mais é do que uma repetição de ideias antigas, desconexas e contraditórias. Um grande número de experts alegam que não existe um objetivo, princípios universais para exercícios produtivos. Eles alegam que, já que cada fisiculturista é único, cada indivíduo fisiculturista requer um programa de treino diferente. Isso implica dizer que a melhor forma de se treinar para ganhar músculos é algo subjetivo, que só pode ser definido pelas necessidades e vontades de cada um. Apesar de dizerem que não existem princípios universais, muitas dessas pessoas defendem que um fisiculturista deve executar entre 12 a 20 séries por grupo muscular, de 2 a 4 horas por treino. Para mais ganhos, recomendam 2 ou 3 treinos por dia, 6 dias por semana, com o 7º dia de descanso, para o Sabbat, eu presumo, muito científico. O princípio implícito nesse pensamento é: mais é melhor. Esse é um princípio ético-econômico. Mais dinheiro, mais sucesso, por exemplo. Mais valor é melhor que menos valor. Esse princípio tem uma aplicação limitada no treino de resistência. Pegar um princípio de um contexto como a economia e aplicá-lo de forma simples, sem uma análise crítica e cegamente a outro contexto como o fisiculturismo, é aplicar a conhecida mudança de contextos. Alguns anos atrás, o Mr. América Steve Michalik transformou esse conceito errôneo em uma conclusão lógica e começou a defender que se fizesse entre 70 e 100 séries por músculos. Michalik efetivamente fez o que defendia e quase morreu. Então, o que será? 12 a 20 séries ou 75 a 100 séries? Na verdade, seria melhor nos questionarmos: 1. Por que a contradição? Se cada fisiculturista, sendo único, necessita de um programa de treino único, por que defender os mesmos números de séries para todos? 2. Qual o equívoco? Qual a ideia de ser considerada e em que base? Qual está mais próximo da verdade? Os defensores de 12 a 20 séries ou os que defendem de 75 a 100 séries? Ou os dois estão errados? 3. Por que a falta de exatidão? Terão fisiculturistas os mesmos resultados com 12, 14, 20 séries ou 75, 87 ou 100 séries? Se a ciência deveria ser uma disciplina exata, a ciência do fisiculturismo deveria dizer exatamente o que se fazer. 4. Por que a evasão? Todas essas séries devem ser executadas com o mesmo grau de intensidade pelas mesmas pessoas o tempo todo?
Uma teoria científica é um conjunto de princípios que servem para descrever corretamente uma realidade ou guiar as ações humanas. Um monte de ideias jogadas, conclusões falsas e contradições irreconciliáveis não constroem uma teoria válida e, mais ainda, não servem como guia de uma ação de sucesso. Os ortodoxos cometem outros erros intelectuais. Um ótimo exemplo são suas concepções que não têm aplicação. Apesar de ocasionais, arbitrárias e referências fora do contexto do princípio da sobrecarga, eles nunca identificaram adequadamente o estímulo especificamente responsável por provocar o crescimento muscular. Como resultado, eles acham justificável roubar o conceito de intensidade e passá-lo para frente de uma forma sem sentido, de forma inapropriada. Outro exemplo é o conceito de overtraining. Sem vontade ou incapazes de definir o termo, apenas dizem que se trata de algo negativo, como se fosse uma abstração, algo sem laços com a realidade. Como consequência, esse conceito não é apenas mal utilizado, mas quase não é utilizado e não tem papel nenhum nas suas ideias. Onde um fisiculturista confuso pode achar respostas para estas questões urgentes? Rick Wayne, editor da Flex Magazine, respondeu essa pergunta alguns anos atrás dizendo: cada fisiculturista deve ser seu próprio cientista e achar sua rotina de treinos ideal. Mas e se um fisiculturista em particular não for um cientista muito bom? Nenhuma resposta a essa pergunta foi dada. Se cada um deve descobrir sozinho o que serve para si, para que servem as revistas e os treinos que elas trazem? Outros responderam sugerindo que os fisiculturistas confusos deveriam seguir seus instintos. Eu respondi a isso de forma bem humorada, dizendo que se os fisiculturistas seguissem o princípio instintivo para guiá-los em seus treinos, muitos deles provavelmente fariam xixi e defecariam nas barras ao invés de levantá-las. O homem não é um ser instintivo cujo conhecimento é automático ou ligados ao seu sistema nervoso, mas uma criatura conceitual que precisa adquirir e usar um conhecimento num esforço cognitivo. A resposta mais filosófica foi dada por um expert conhecido. Aqui o Mike Mentzer está falando, talvez ironicamente, mas ele está se referindo ao Joe Weider. Há mundo de verdades maiores do que aquelas conhecidas pelos cientistas e apenas algumas pessoas têm acesso a elas. Já que a realidade é um mundo de verdade, só podemos imaginar a qual ele se refere e o que ele tem a ver com o fisiculturismo, quem tem acesso a ele e por que motivo. Tudo isso aponta para o fato de que o fisiculturismo está à beira da sua própria idade das trevas, e mais ainda, porque tantos fisiculturistas se tornam desiludidos e desistiram. Os defensores da visão ortodoxa, desprovidos de qualquer defesa teórica dos seus argumentos, são forçados a citar algumas evidências ridículas para reforçar suas posições. Frequentemente me perguntam, se 12 a 20 séries não é o melhor jeito de treinar, como se explica o sucesso de caras como Arnold e Lee Haney? A resposta é que mesmo que seus físicos sejam, em parte, resultado desse tipo de treino, há milhares de pessoas que nunca chegam nesse ponto e também falham na busca pelo físico ideal por causa desse tipo de treino. Mais ainda, é um erro apontar o aparente sucesso a algumas dúzias de ganhadores como prova indubitável de que um certo tipo de treino é eficaz. Se você observar o curso de suas vidas e calcular as horas, meses e anos perdidos nesse treino de alto volume, desprovido de teoria e praticado cegamente, poderia se questionar se isso pode realmente ser chamado de sucesso. Devemos ter em mente também que a genética tem um papel fundamental na determinação do sucesso de um fisiculturista. Arnold e Haney, sem falar de mim, Dorian Yates e outros que conseguiram alcançar níveis incríveis de desenvolvimento, possuem uma abundância de traços genéticos necessários para esse desenvolvimento, tais como músculos longos, densidade muscular acima do normal e a capacidade superior de recuperação. A melhor forma de se avaliar a eficácia dos dois tipos de treino é examinar os resultados obtidos por pessoas geneticamente dotadas em cada tipo de treino. Em 1º de maio de 1973, Casey Viator fez parte de um experimento conduzido na Universidade do Colorado em Fort Collins, com o intuito de descobrir quanto músculo ele poderia ganhar em um mês de treino de alta intensidade. Casey treinou apenas 3 vezes por semana.
cada treino não durava mais do que 30 minutos. Já que o experimento durou um mês, isso significa que Casey treinou no total 6 horas. O resultado é que Casey foi de 75 quilos para sua melhor marca de 97 quilos. O fisiologista que conduziu o experimento, Dr. Elliot Please, descobriu usando um aparelho sofisticado que Casey perdeu 7,5 kg de gordura durante esse mês. O ganho real de Casey não foi apenas de 12 quilos, mas quase 20 quilos. Isso tudo com apenas 6 horas de treino. Agora comparemos os ganhos de Casey com os que Arnold conseguiu fazer com sua preparação para o Mr. Olympia de 1975. Arnold fez questão de dizer a todos que iniciou seu treino em julho daquele ano, treinando 2 vezes por dia por 2 horas, ou seja, 4 horas por dia, 6 dias por semana, até a competição em novembro. Como resultado, num total de 288 horas de treino, Arnold adquiriu aproximadamente 11 kg de massa magra, indo do seu peso original de 91 kg para 102. É interessante notar que Arnold conseguiu ganhar de volta apenas 11 kg de músculo, falhando nesses 4 meses de treino em chegar à sua melhor marca de 108 kg. Não apenas Arnold e Casey são geneticamente dotados, mas ambos estavam recuperando massa muscular, o que acontece mais rapidamente do que quando se ganha a partir do nada. E já que ambos estavam tomando os esteroides nesses períodos, podemos concluir que o fator que determinou o amplo sucesso de Casey foi o uso dos princípios de High Intensity Training. Quando perguntado por que não havia conseguido recuperar sua melhor forma do que havia no Mr. Olympia de 1974, um ano antes, Arnold disse que os 4 meses de preparação não foram suficientes. Para aqueles que questionam a validade de um treino breve de alta intensidade por conta da superioridade numérica daqueles que se utilizam do mais é melhor, eu só posso dizer que as generalizações estatísticas nem sempre se constituem como uma prova válida de escolha individual. Um bom exemplo disso é o fato de que durante milhares de anos as pessoas acreditaram que a Terra era quadrada, mas isso não fez com que isso fosse verdade. Um erro cometido por muitos leitores de revistas é acreditar que as rotinas costumeiramente descritas pelos campeões são aquelas que eles sempre usaram. Na maioria das vezes, os campeões começaram suas carreiras e desenvolveram a maior parte dos seus físicos usando uma rotina de treino abreviada, 2 ou 3 vezes por semana indo para a academia, usando exercícios básicos e muito peso. Conforme eles progrediam, eles cometiam um erro que eu mesmo cometi, de aumentar o número de séries e de treinos por semana, que explica a estagnação e às vezes retrocesso de alguns. O aumento da duração e a frequência dos seus treinos é feito em conjunto com o uso de esteroides, o que ajuda a prevenir ou ao menos reduzir a perda de massa, que de outra forma resultaria em uma maratona crônica de treinamento. Considerando que os autoproclamados experts nunca forneceram uma teoria de treino racional consistente ou direcionadas às questões levantadas aqui, é algo maravilhoso o fato de que muitos fisiculturistas continuem agindo cinicamente como animais. Aqui o Mike Mentor já estava... Aproximadamente 20 anos atrás eu me encontrava em uma situação similar àquela experimentada por muitos aspirantes a fisiculturistas que hoje eu encontro diariamente. Eu lia avidamente todas as revistas, memorizando as rotinas de treino, regimes nutricionais e até mesmo os hábitos pessoais dos campeões, seguindo seus passos, e utilizava o mais melhor, fazendo 30 séries por grupo muscular, treinando 3 horas por dia, 6 dias por semana. Depois de meses treinando dessa forma sem nenhum progresso, minha motivação caiu tanto que eu pensei seriamente em desistir de treinar. Eu pensei que se treinando 3 horas por dia não era suficiente para crescer, então eu deveria aumentar o meu tempo de treino para 4 horas por dia. Mas seria difícil justificar gastar mais tempo na academia todos os dias, sendo que eu já estava há muito tempo cansado por conta das minhas 12 horas de serviço militar na aeronáutica e mais 3 horas na academia. Se para desenvolver um físico campeão eu precisava abrir mão da minha vida social e gastar 1/4 das minhas horas acordando na academia, não valia a pena. Agonizando na perspectiva de abrir mão do meu sonho de ser um fisiculturista campeão, eu tive a sorte de conhecer naquele momento Casey Viator, no Mr. América de 1971, em York, Penn,
Não apenas Casey era o mais jovem competidor aos 19 anos a vencer o título, como ele era favoravelmente comparado ao Arnold, que estava naquele dia para checar a nova estrela que surgia. O que Casey ainda mais interessante era o tipo de treino que ele estava usando. Enquanto Arnold, Franco, Draper e etc. estavam todos treinando até 5 horas por dia, Casey treinava menos de 3 horas por semana. Casey ficou impressionado com o meu potencial físico e sugeriu que eu ligasse para o seu mentor, Arthur Jones, o inventor das máquinas Nautilus. Eu liguei para ele numa manhã, mas ele não estava. Eu deixei um recado dizendo que eu havia ligado e ele me ligou por volta das 2 horas da manhã no dia seguinte. Algo que eu aprendi um tempo depois ser comum nesse empresário radical. Antes que eu pudesse sugerir que fosse melhor nos falarmos depois, naquele mesmo dia mais tarde, quando eu estivesse mais acordado, Jones lançou uma apaixonada explicação sobre a natureza de um exercício produtivo em oposição ao que era dito nas revistas de fisiculturismo. Sua ardente oratória era tão inspiradora que o meu sonambulismo desapareceu imediatamente. Por mais de 1 hora eu escutei com extrema atenção enquanto Jones me explicava na melhor e mais objetiva linguagem a relação causa e efeito entre intensidade e crescimento muscular, e por que, já que o corpo tem uma tolerância limitada a essa demanda intensa, um treino de alta intensidade deve ser breve e infrequente. Antes de Jones finalizar, eu percebi que eu não era um expert em fisiculturismo como eu imaginava. De fato, eu sabia muito pouco sobre o tema. Memorizar rotinas de treino nas revistas de fisiculturismo não faziam de mim um expert. Pela primeira vez na vida, eu escutei alguém que levou muito a sério o conhecimento, razão, lógica e ciência, tendo entendido muito claramente o que Jones queria dizer sobre exercícios naquela manhã. 20 anos atrás, eu imediatamente mudei para um treino de alta intensidade e em apenas 1 ano e meio, meu físico medíocre passou por uma transformação tão dramática que eu poderia facilmente me tornar o Mr. América. Muitos fisiculturistas se vendem barato, erroneamente atribuindo sua falha de desenvolvimento a uma falha genética, ao invés dos seus métodos de treino irracional ou suas práticas nutricionais. Eles desistem de treinar. Não cometam o mesmo erro de valorizar qualquer método de treino e dessa forma perderam precioso tempo de um método para outro na esperança de um dia encontrar um que funcione. Não há uma boa razão para que você continue levando sua carreira de fisiculturismo de forma confusa e incerta. O progresso não pode ser um fenômeno irregular, imprevisível ou mesmo inexistente. Uma visão racional do fisiculturismo baseada no entendimento e implementação de princípios científicos de treino e nutrição o colocará num caminho de progressos regulares e satisfatórios. Esse foi o primeiro capítulo que o Mike Mentzer escreveu do seu livro falando sobre o HIIT, que é o seu método de treino que ele desenvolveu a partir da mentoria que ele teve com o Arthur Jones, né? Bom, queria só pedir perdão aí por alguns erros de português, porque eu estou lendo uma tradução de uma tradução. E às vezes aparecem umas palavras meio erradas e eu tenho que dar uma embromada aqui para continuar o texto. Mas bom, galera, por hoje é só, né? Eu acho que não tem nem o que comentar sobre isso, né? Eu, pessoalmente, eu não sou muito fã, mas sempre quando eu leio o Mike Mentzer eu fico inspirado, né? Eu não sigo o método de treino dele, mas ele pode ser considerado aí um dos maiores filósofos do fisiculturismo, né? Com certeza. Deixa aí nos comentários se você treina em HIIT, em Heavy Duty estilo Dorian Yates, se você é um cara que nem eu, que é do volume. Apesar de eu ficar daqui 10 minutos do Mike Mentzer basicamente chamando quem faz volume de burro, né? Mas vamos lá, galera. Tamo junto.